O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio em que vamos falar sobre a 25ª rodada do Campeonato Alemão, que teve troca na liderança pela primeira vez desde a segunda rodada da Bundesliga 2019-2020. O Borussia Dortmund é o primeiro colocado da Bundesliga. Troca na liderança aconteceu, claro, com uma vitória do Borussia Dortmund e também graças à derrota do Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen. Rodada movimentadíssima no topo da tabela, rodada também movimentadíssima na parte de baixo da tabela, na briga contra o rebaixamento. E quem vai me ajudar a comentar, analisar tudo o que aconteceu ao longo desse final de semana é o meu companheiro de Chucrute FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Olá, Guilherme. Olá, ouvinte do Chucrute FC. Mais uma vez aí presente. Acho que nem lembro a última vez que estive presente com o Chucrute, mas é sempre um prazer estar por aqui falando de futebol alemão, que é a minha paixão. Quem me conhece sabe muito bem. E sim, é uma temporada muito interessante, né? Agora o meu Borussia Dortmund como líder do campeonato, Spitzenreiter, mas na próxima semana não, né? Que teremos a pausa internacional, mas no dia 1º de abril teremos aí o grande Der Klassiker em Munique, né? O clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, e os ânimos ali vão aflorar, pelo menos por aqui. Então espero aí que seja um grande jogo. Temos muitas coisas para falar dessa rodada aí, que foi uma rodada muito boa do futebol alemão. E estamos aí mais uma vez. Estou contente de estar aqui no Chucrute gravando esse episódio. E que maneira, né, de chegar no Der Klassiker, que maneira de chegar para esse confronto entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, com as duas equipes muito próximas, com o Borussia Dortmund com 1 ponto de vantagem. Espero que a gente tenha um jogão, assim como a gente teve no primeiro turno lá no Signal Iduna Park, que acabou sendo decidido nos acréscimos do segundo tempo. Bom, antes da gente começar a análise sobre essa última rodada e também já de olho nesse Der Klassiker, quero dar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC, agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também fazem uma excelente cobertura do futebol alemão, trazem sempre informações quentes sobre o que acontece na Bundesliga. Então vamos lá, Jonathan, falar sobre a 25ª rodada do Campeonato Alemão. Vamos começar pelos líderes, pelo Borussia Dortmund, que enfiou 6-1 no Colônia. Jonathan, ouso dizer que foi a atuação mais convincente do Borussia Dortmund em 2023 e talvez ao longo de toda essa temporada. A gente viu até mesmo na sequência de vitórias consecutivas que o Borussia Dortmund teve recentemente, muitas partidas em que os 3 pontos vinham de forma dramática, com vantagem ali de 1 gol de diferença. Dessa vez, longe disso, o Borussia Dortmund passou o carro, fez 6-1 diante do Colônia. Como que você vê esse jogo? Deu para criar alguma expectativa em relação à briga pelo título? Com certeza, Guilherme, ainda mais levando em conta que o Dortmund está sofrendo aí, como de praxe, né, nessa temporada, com lesões. Jogadores aí que estão ficando fora por lesões, como o Bino Gittens, que agora voltou a sentir dor no ombro, ele que já passou por uma cirurgia, e ele tem sido um garoto que entra na equipe do Borussia Dortmund e tem agregado, né, tem feito gols. Eu lembro até lá no primeiro turno que ele fez um gol muito importante contra o Freiburg, mas temos um bom time no momento. Acho que o Dortmund tem um bom plantel, tem algumas lacunas. Esse jogo contra o Colônia em si
O primeiro gol saiu com 15 minutos. Nos primeiros 15 minutos dava para ver que o time tocava bem a bola, estava com uma certa dificuldade ali de furar esse bloqueio do Colônia, que logo depois também a porteira se abriu, a verdade é mesmo essa. Só que foi uma grande partida ali do Doniel Malen, que para alguns ele não é bom jogador, ele é muito criticado. Eu acho que desde quando ele chegou ao Borussia Dortmund ele ainda não realmente conseguiu se encaixar 100%, mas tem jogos que ele agrega muito. E esse foi um jogo que pelo setor direito ali, o Jonas Hector, o defensor lá pelo lado esquerdo do Colônia, teve muita dificuldade de marcar o Malen, que muitas vezes fez ali transições, jogadas pela direita, e conseguiu fazer uma belíssima assistência no primeiro gol ali pro Rafael Guerreiro, em que ele dá uma caneta, se não me engano, no próprio Jonas Hector, e cruza na área para o gol do Rafael Guerreiro, que também fez uma grande partida. O Rafael Guerreiro aí que ultimamente vem falando aí que vai renovar com o Borussia Dortmund depois de muito tempo aí de negociações em que já dizia que o Dortmund não pensava mais em renovar com ele, mas as atuações recentes dele no meio-campo, principalmente após a chegada do Julian Risson, tem ajudado a ele ganhar um novo contrato. Eu também acho que para jogar no meio-campo o Rafael Guerreiro ainda tem lenha para queimar, mas realmente quando ele joga pela lateral eu não curto muito, porque eu acho que ele acaba não defendendo muito bem. Foi um jogo muito bom, Guilherme. Eu gostei muito da atuação do Marco Reus também, que fez 2 gols no jogo, inclusive se tornou o maior artilheiro do Borussia Dortmund em jogos oficiais, né? Porque tem o Adi Pressler, que contando com partidas que, se eu não me engano, não foram oficiais, ele tem acho que 168 gols, e o Marco chegou a 161 gols em partidas oficiais. Ele é o maior artilheiro do Borussia Dortmund, mas contando com partidas não oficiais, o Adi Pressler continua lá na frente. A equipe também contou ali com o Sebastian Haller, né, que cada vez mais parece entrar em forma, Guilherme. A gente sabe aí que ele teve aquela situação do câncer e tudo mais, ainda não está 100% na sua forma física, mas se faz presente ali como um homem de área, como um homem que está ali para marcar os gols, que é isso que o Borussia Dortmund precisa desde a saída do Haaland. E o Haller nessa partida ele correspondeu também, fez 2 gols quando a bola chegou ali para ele, conseguiu ser ali o homem-gol do time. Eu acho que o Edin Terzic está conseguindo equilibrar muito bem essa equipe, ela está em sintonia, os jogadores parecem estar vivendo uma boa fase entre si, bem conexos, e isso com certeza ajudou o time do Dortmund a vencer essa partida. Eu acho que o ponto que mais chama a atenção nesse momento do Borussia Dortmund, você citou no começo do seu comentário, que são as lesões, o departamento médico, algo que vem assombrando esse clube já há algumas temporadas. Nesse mês de março, esse trauma parecia estar voltando. Na verdade, voltou, porque vários jogadores acabaram virando desfalque para o Edin Terzic nas últimas semanas, em jogos importantes. Julian Brandt, Gregor Kobel, Moukoko, Bynum Gittens, enfim, o departamento médico do Borussia Dortmund acabou ficando cheio nas últimas semanas, e aquela sequência de vitórias que o Borussia Dortmund conquistou acabou chegando ao fim justamente no auge dessa onda de lesões, lá naquela derrota em Stamford Bridge contra o Chelsea. Na sequência veio o empate contra o Schalke, e aí parecia que todo aquele embalo do Borussia Dortmund conquistado no início de 2023 ia se perder justamente em razão das contusões. Nesse jogo contra o Colônia, alguns jogadores voltaram, Marco Reus estava em campo e o time já deu uma resposta melhor. O Malen também chegou a ser desfalque por algum tempo, também voltou ao time titular. E justamente nesse jogo, com a volta de pelo menos alguns titulares, o Borussia Dortmund conseguiu aplicar essa goleada contra o Colônia. É fundamental que esse problema não se agrave para que o Borussia Dortmund continue tendo gás até o final da temporada para brigar passo a passo, cabeça a cabeça contra o Bayern de Munique, porque essa briga certamente não vai ser fácil. Do outro lado, lá em Munique, existe um elenco muito forte, muito qualificado, e se o Borussia Dortmund não tiver grande parte das suas peças à disposição, a situação vai ficar bem difícil para conquistar o título, para derrubar essa hegemonia do Bayern de Munique. Então, fundamental que Julian Brandt volte, que Moukoko volte, para que essa profundidade no elenco ajude o Dortmund. Agora, é curioso que foi justamente essa sequência de lesões que abriu espaço para o surgimento do meia Rafael Guerreiro.
Rafael Guerreiro, lateral esquerdo, vem atuando no Borussia Dortmund nessa posição há muito tempo e já teve seus momentos de grande brilho como lateral esquerdo. Lembro principalmente da temporada 18-19, naquele período lá com o Lucien Favre, em especial, de uma forma geral, quando o Rafael Guerreiro tinha total liberdade para avançar no ataque e às vezes circular pelo meio-campo. Nesses últimos jogos com o Edin Terzic, ele é de fato um meio-campista e olha, teve 2 atuações grandiosas. Lá no final de semana contra o Schalke, apesar do tropeço do Borussia Dortmund, ele foi um grande destaque. E agora, nesse fim de semana contra o Colônia, ele novamente voltou a brilhar, produzindo grandes jogadas, fazendo gol. Realmente pode ter ganho uma nova vida no Borussia Dortmund, o Rafael Guerreiro. Como você falou, Jonathan, está em discussão um novo contrato para o português, e essa opção de usar ele no meio-campo, usar ele como meia, pode abrir a mente da diretoria, abrir a mente do Edin Terzic para tentar viabilizar um novo contrato para o Rafael Guerreiro. Até porque, Guilherme, muito se fala na chegada do Ben Sebaini, né? O Ben Sebaini que está em fim de contrato com o Borussia Mönchengladbach, e o Dortmund já está em contato com ele para ele chegar e ele ser um lateral esquerdo. E como eu falei, o Julian Hisson, né, que chegou do Union Berlin, ele chegou e se deu muito bem ali na equipe, parece estar já adaptado, e ele deu essa liberdade para que o Rafael Guerreiro jogue ali à frente no meio-campo e ele jogue pela esquerda, né? Acho que isso também foi um fator que ajudou muito aí para que o Rafael Guerreiro jogue como meio-campista e volte aí a ter boas atuações. Até porque o Hisson, ele estava suspenso contra o Chelsea no jogo da UEFA Champions League, e o Rafael Guerreiro teve que jogar pela lateral esquerda, e não foi uma boa partida dele naquele dia, inclusive no primeiro gol do Chelsea naquela noite lá, que o segundo foi de pênalti, né? Eu acho que ele falha no momento que ele corre para dentro do gol para tentar talvez impedir, aí o Sterling dribla o Royce ali, quando furou, e ele faz o gol, né? Então, eu acho que o Guerreiro realmente no meio-campo ele ainda tem sobrevida aí no Borussia Dortmund. E é curioso que o Borussia Dortmund começa a temporada com Guerreiro como lateral esquerdo titular, e se eu não me engano ainda era o Meunier como titular na lateral direita. De repente surge a opção do Julian Ryerson, contratado na janela de inverno. O Marius Wolff renasce das cinzas como um lateral direito competente, que vem fazendo boas atuações. E o Guerreiro renasce também, mas dessa vez como um meia, tirando ele da lateral esquerda. O Edin Terzic consegue, de certa forma, esconder um pouco das fraquezas defensivas desse jogador português. Então, os laterais do Borussia Dortmund acabaram sendo reformuladas ao longo dessa temporada. Boas opções foram encontradas e o clube aparentemente ainda vai trazer mais peças na próxima janela. O Jonathan mencionou a chegada do Ben Sebaini, é bem possível, ele que está em fim de contrato com o Borussia Mönchengladbach. Jonathan, agora a gente pode passar. Você quer completar algo sobre o Borussia Dortmund ou podemos passar para o próximo jogo? Eu só queria falar uma coisa rapidinho em relação ao Alexander Meyer, o goleiro. Manda bala. Porque eu vejo muitas críticas a ele no Twitter, o pessoal da BVB TT, né? Principalmente o pessoal aqui do Brasil, criticando o Alexander Meyer de uma forma como se ele já tivesse falhado em diversos pontos capitais, em diversos jogos diferentes. E, sinceramente, eu não vejo isso. Ele teve falha, sim, nessa temporada. Eu me lembro daquele jogo contra o Bayern de Munique, né? O primeiro gol do Bayern no primeiro turno foi um gol bem defensável. Um jogo contra o City também. Um jogo contra o City, isso, que foi o gol do Haaland, né? Que foi um belíssimo gol, era um lance muito difícil. Mas eu não acho que ele seja um goleiro inconsistente, que falha toda a partida, que toma gols super fáceis toda a partida. Eu acho que ele falhou, sim, no gol que ele tomou contra o Schalke, acho que o segundo gol do Schalke, que era uma cabeçada defensável, mas eu não acho que ele de todo é um goleiro ruim, como eu vejo uma galera aí no Twitter criticando ele demasiadamente, como se ele não fosse um goleiro ok. Eu acho o Meyer um goleiro ok, ele tá ali como substituto do Kobel, que tá lesionado, né? Uma lesão que vem se arrastando há semanas. Primeiro ali, ninguém sabia qual era a lesão, o Dortmund não revelava, ele viajou para Londres lá, ia jogar contra o Chelsea, não jogou, aí foi o Meyer. E assim, eu vejo muitas críticas duras a ele. Ele é um bom goleiro até, que trabalha muito bem com os pés,
porque não é qualquer goleiro que você vê trabalhando com os pés. E é só isso mesmo que eu queria falar, que tem uma galera aí que enche o saco falando do cara. E, tipo assim, tem muitos goleiros piores aí. A gente já teve muitos goleiros piores nos últimos anos e a galera não enchia tanto saco assim. Acho que tem dois pontos em relação ao Maier que acabam gerando essas críticas. Primeiro, são as falhas que ele cometeu quando ele teve oportunidades lá atrás, na primeira metade da temporada. Essas duas que você mencionou, esses dois jogos que você mencionou, foram bem marcantes por bolas defensáveis do Maier, né? O jogo contra o Bayern de Munique, lá no Signal Iduna Park, e contra o Manchester City, lá no Etihad Stadium. Essa imagem que o Maier deixou acabou sendo bem negativa e acho que foi isso que gerou parte das críticas, né? Quando o Kobel se machucou e o Maier voltou a precisar ser acionado. Sim. O segundo ponto é que o Kobel vem se mostrando, principalmente nessa temporada, um goleiro bem acima da média. Um goleiro que é capaz de ganhar pontos para o seu time dentro de campo, algo que o Borussia Dortmund acho que há algum tempo não tinha debaixo das suas traves, com Roman Bürki. Só que ao mesmo tempo, Guilherme, eu acho que ele é o goleiro que acaba falhando não jogando jogos grandes. Infelizmente, o Kobel esteve lesionado nas partidas mais importantes da temporada. Mas o que você falou, de fato, é isso aí mesmo. Eu vejo ele como um goleiro de classe mundial. E acho que a questão é essa. A crítica ao Maier se deve às falhas que ele cometeu, né, nas primeiras oportunidades que ele teve nessa temporada e também pela falta que faz o Kobel, né? O Kobel é um cara de quem você espera as defesas extremamente difíceis. A defesa que você mencionou, na verdade, o gol do Schalke, o segundo gol do Schalke no Rivier Derby, é uma defesa que o torcedor do Borussia Dortmund devia pensar, putz, se fosse o Kobel ali, ele poderia fazer essa defesa. E acho que por isso também é muito importante para o Edin Terzic ter o Kobel à disposição. Se ele tiver à disposição para o Der Klassiker, seria algo fundamental, porque é um goleiro que é capaz de fazer defesas que fazem a diferença, é um goleiro que é capaz de fazer defesas que garantem pontos ao Borussia Dortmund. Entendo seu ponto, mas acho que o Kobel é um cara fundamental, um cara muito importante se o Borussia Dortmund quiser almejar esse título da Bundesliga nessa temporada. Bom, já falamos de Borussia Dortmund, passamos por diversos setores do campo, né? Lateral, gol, falamos também de atacantes. Podemos agora falar de Bayern de Munique, que é o segundo colocado na tabela nesse momento. O Bayern de Munique visitou a Bayer Arena, enfrentou um Bayer Leverkusen que está em ascensão e demonstrou isso vencendo o Bayern de Munique por 2-1, 2 gols de pênalti marcados por Ezequiel Palacios, o meia argentino. E, Jonathan, ao contrário do que acontece muitas vezes na Bundesliga, não foi aquela derrota do Bayern de Munique em que o goleiro adversário saiu como o melhor jogador em campo, em que o Bayern massacrou e acabou sendo derrotado por uma ou outra infelicidade. Acho que dá para dizer que o Leverkusen foi melhor que o Bayern de Munique e mereceu a vitória. Sim, ainda mais se olharmos os números, né? O primeiro tempo, por exemplo, o Leverkusen teve 51% de posse de bola contra 49% do Bayern. Os gols esperados também foram mais para o Leverkusen nessa partida no primeiro tempo. E foi um time que não se acovardou. A verdade é mesmo essa. O Xabi Alonso também, por ser ex-jogador do Bayern, acho que a fase que o Leverkusen vive e como ele está conseguindo conduzir essa equipe, ele botou na cabeça que não, vamos entrar para vencer mesmo, como foi algumas declarações que ele deu prévia à partida, dizendo que os 90 minutos ele ia focar ali no time dele, que era o time dele ganhar, e depois ele iria falar com os velhos conhecidos e tudo mais. E foi literalmente o que aconteceu, né? Porque eu achei uma equipe do Leverkusen bem corajosa, jogando de igual para igual e não se apequenando, não tipo, se fechando para deixar o Bayern de Munique atacar. O Leverkusen é um time que, em temporadas recentes, tem esse estilo de jogo mais ofensivo. Nem com todos os treinadores, mas na média, o Leverkusen, em geral, o Leverkusen tem equipes com um caráter mais ofensivo do que defensivo e que proporciona jogos lá e cá contra o Bayern de Munique. Às vezes essa estratégia
sai pelo gatilho, o Bayern de Munique vai lá, se aproveita de um Bayer Leverkusen mais aberto e aplica uma goleada, mas às vezes o Bayer Leverkusen consegue se impor no jogo, consegue empurrar o Bayern de Munique para trás e consegue roubar pontos, como aconteceu nesse final de semana lá na Bahia Arena. O Xabi Alonso, que participou pelo menos de uma parte dessa dinastia do Bayern de Munique, já decacampeão consecutivo da Bundesliga, parece ter roubado um pouco do segredo lá da Allianz Arena para conquistar esses pontos, para ajudar o Bayer Leverkusen, para buscar a melhor estratégia para o Bayer Leverkusen anular o Bayern de Munique. Você mencionou alguns números do primeiro tempo da partida, né? O mais impressionante para mim é que o Bayern de Munique só teve uma finalização nos primeiros 45 minutos do jogo. E fez o gol. Exatamente. O Bayern de Munique foi para os vestiários vencendo por 1-0 com apenas uma finalização, justamente no gol marcado pelo Joshua Kimmich. Mas... Foi até um gol que me espantou no momento assim. Eu falei, o Leverkusen está jogando bem melhor, tomou esse gol e agora vai começar aquilo que a gente já conhece. O Bayern de Munique vai dominar a partida, vai fazer o segundo, o terceiro, vai ser um jogo difícil e realmente não foi bem assim. O Kimmich fez esse gol, só que o Leverkusen realmente não se apequenou, continuou jogando de igual para igual. O Ezequiel Palacios, além dos 2 gols de pênalti, para mim, desde o primeiro tempo, ele estava jogando muito bem no meio-campo, em duelos aéreos, em duelos por baixo, na distribuição ali pela direita também, municiando o Frimpong, que sobe muito bem, junto com o Moussa Diaby. Então, eu gostei muito de ver esse time do Leverkusen. É uma coisa que os próprios jogadores do Leverkusen destacaram depois da partida, e que os analistas também que acompanharam o jogo destacaram, foi a forma como o Bayer Leverkusen conseguia sair da defesa, conseguia trocar passes para chegar ao ataque e sem se espantar, sem se assustar com a pressão que o Bayern de Munique faz sem a bola. O Bayern de Munique habitualmente marca lá na frente, marca no campo de ataque, tentando sufocar o adversário e roubar a bola já perto do gol. O Leverkusen conseguiu superar esse obstáculo muitas vezes, conseguia, com trocas de passes curtos e rasteiros, superar essa pressão do Bayern de Munique, e acho que aí está um mérito muito grande do Xabi Alonso, pela estratégia adotada, e também dos jogadores. O destaque para o Ezequiel Palacios, não só pelos gols, mas pela partida como um todo, é muito justo. O Andrich, que o Bayer Leverkusen jogou com 2 zagueiros, mas o Andrich na saída de bola ele era basicamente um terceiro homem de defesa que recuava para ficar entre o Kusunu e o Tapsoba para ajudar na saída de jogo, ajudar na transição do Bayer Leverkusen. Também fez uma partida muito boa. Então, o Leverkusen, muitas vezes, como eu falei, tem uma proposta mais ofensiva, mesmo jogando contra o Bayern. É um time que costuma ter essa coragem diante dos bávaros, e dessa vez essa coragem, essa estratégia de jogar com a bola se pagou, se mostrou certeira, e o Leverkusen conseguiu a virada. Agora, curioso, Jonathan, como essa virada foi conquistada, né? Com 2 gols de pênalti e 2 pênaltis que foram marcados após um chamado do VAR. E, inicialmente, a decisão do árbitro em campo tinha sido dar cartão amarelo para o jogador do Leverkusen, o Adli, por simulação. Ou seja, 2 faltas, 2 lances em que o juiz acabou vendo como simulação do Adli foram revertidos em pênalti. Se não é o VAR nesse jogo, a gente veria o Adli sendo expulso por 2 simulações, 2 cartões amarelos, e o Bayern de Munique muito provavelmente saindo com a vitória. Exatamente, Guilherme. Isso chamou muita atenção mesmo, porque no momento lá o Adli foi advertido, mas aí nas 2 ocasiões chamaram um VAR e ele retirou o cartão. O jogador até brincou, né, com o próprio árbitro depois, e eu vi muitos comentários no Twitter também em relação a esse fato. Mas sim, o que você falou sobre o Robert Andrich, acho que o Kerem Demirbay também fez uma boa partida ali pelo meio campo. Quem ficou um pouco apagado foi o Florian Wirtz, né, que também ficou sentindo ali após um choque que ele teve ainda no primeiro tempo. Acabou sendo substituído também já na segunda etapa, já perto do fim do jogo, mas também não fez uma partida ali muito, muito vistosa. Ele que é um craque, né, um jovem prodígio, está com a seleção alemã agora, foi convocado depois daquela
lesão que ele teve, ele voltou jogando muito, então eu esperava um pouquinho mais dele nessa partida, mas do modo geral eu gostei muito do Bayer Leverkusen nesse jogo. Eu acho que talvez tenha sido uma das equipes que mais encarou o Bayern de Munique de igual para igual, sem se apequenar, indo em busca da vitória, né? E inclusive o Leverkusen, que vem de um momento muito bom também, e vai encarar um desafio difícil pela Europa League, né, contra o Union Saint-Gilloise, acho que é assim que se pronuncia, que é a equipe que eliminou o Union Berlin da competição. O Bayer Leverkusen conseguiu avançar para as quartas de final da Liga Europa, vem de 3 vitórias consecutivas na Bundesliga. A equipe do Xabi Alonso está num momento muito bom na temporada, pode, por que não, buscar esse título europeu, buscar esse título continental, e vai na Bundesliga nacionalmente tentar uma vaga entre os primeiros colocados, tentar essa recuperação, porque o início do Bayer Leverkusen não foi legal no campeonato e a gente ainda tem que remar bastante para se colocar numa posição de classificação para a Liga Europa ou, quem sabe, até para a Champions League. Agora, Jonathan, já olhando um pouquinho para o Der Klassiker, que teremos daqui pouco menos de 2 semanas, o Bayern de Munique já se coloca numa situação um pouco complicada, porque o Jamal Musiala possivelmente não vai estar disponível para o jogo. Ele se lesionou nesse jogo contra o Bayer Leverkusen. O Julian Nagelsmann já tinha preservado alguns de seus principais jogadores, pensando no desgaste físico, pensando no desgaste muscular, de caras como o Musiala, de Coman. Com o resultado negativo no segundo tempo, esses titulares precisaram ser acionados e a conta acabou vindo. O Musiala teve uma lesão muscular, foi cortado da seleção da Alemanha, e apesar da presença dele nos jogos contra o Manchester City pela Champions League não ser colocado muito em dúvida, ele deve disputar essas partidas. A presença dele no jogo contra o Borussia Dortmund ainda é muito questionável. É bem possível que o Bayern de Munique esteja desfalcado de um dos seus principais jogadores, se não o principal jogador de ataque nessa temporada. E está chegando um momento da temporada em que o Bayern de Munique não vai conseguir se focar 100% na Bundesliga. No Der Klassiker, a equipe pode até ter mentalmente o foco ali naquele jogo, na Allianz Arena. Mesmo sem o Musiala, os jogadores que estarão nesse Der Klassiker pelo Bayern de Munique vão estar focados nesse jogo, sem pensar, sem ter distração de Champions League, porque é um jogo grande da Bundesliga. Mas na sequência da temporada, acho que vai ser difícil para o Bayern de Munique dividir as atenções. E esse talvez seja um dos grandes trunfos para o Borussia Dortmund conquistar o título. Ter o Bayern de Munique perseverando na Champions League, ter um Bayern de Munique que ainda precise dividir atenções com a competição continental. Com certeza, Guilherme. Acredito que o Bayern vai sofrer ainda com isso nesse longo de temporada, esse resto de temporada, porque tem que dividir esse foco. Também tem a DFB Pokal aí, eles estão vivos, vão enfrentar o Freiburg, inclusive enfrenta o Freiburg e depois na rodada seguinte enfrenta o próprio Freiburg de novo pela Bundesliga. Eu acho que vai ser 2 confrontos interessantes de se assistir, porque a equipe do Christian Streich também faz uma boa temporada. Nesse jogo contra o Leverkusen, por exemplo, o Choupo-Moting, que tem sido um dos grandes nomes do Bayern de Munique, não estava presente na partida, né? E inclusive eu acho que sim, fez falta, porque a verdade é que eu não sinto que o Sadio Mané chegou e já se super encaixou no Bayern de Munique. Eu ainda não consigo ver esse futebol todo que a gente via no Sadio Mané do Liverpool, ainda no Bayern. Também acredito que isso possa vir a acontecer na segunda temporada dele, inclusive, porque ele ainda está em período de adaptação ao clube, ao campeonato. Então, o talento dele é inegável, é um grande jogador, mas ainda não acho que o Sadio Mané do Bayern de Munique tem sido aquele Sadio Mané que a gente viu encantando na Champions League aí pelo Liverpool e na Premier League. E aí o Choupo-Moting fez sim falta, e com certeza o Musiala, que se apresentou à seleção alemã em Frankfurt, só que aí apresentou essa questão aí foi uma questão muscular. Eu não vi exatamente qual parte do corpo, acredito que seja coxa, alguma coisa do tipo. E aí o jogador teve que deixar a concentração da seleção da Alemanha, e aí acaba se tornando dúvida para o dia 1º de abril aí contra o Dortmund.
com certeza, se ele ficar de fora, é uma grande baixa para o Bayern de Munique. Ainda mais se a gente levar em consideração, Guilherme, que ambos os clubes, tanto o Bayern e o Dortmund, vão ter jogadores com suas seleções nesse período de data FIFA. E a gente sabe que a data FIFA é uma data que acaba lesionando muitos jogadores. Então, isso vai depender, o Klassiker vai depender muito também de como as duas equipes vão chegar. Porque eu acho que na Allianz Arena o Bayern de Munique vai fazer de tudo para vencer essa partida. Se fosse no Signal Iduna Park, eu como torcedor também estaria um pouco mais tranquilo para essa partida. Mas como vai ser um jogo na Allianz Arena, em que o Bayern de Munique está 1 ponto atrás do Borussia Dortmund, eu acho que eles vão jogar com tudo, com força máxima, para vencer esse jogo, retomar a liderança e passar aquele recado de que nós não vamos perder o campeonato para o Borussia Dortmund. Então eu espero que seja um grande jogo, torço muito para que pelo menos a equipe do Borussia Dortmund não perca. Acho que o fã da Bundesliga que não assiste e sem torcer para um clube em si, sem torcer para o Bayern, sem torcer para o Dortmund, sem torcer para o Leipzig, eu acho que ele está torcendo para que um novo campeão seja um novo campeão nessa temporada, porque a verdade é que a gente que acompanha a Bundesliga sabe que a liga é uma liga muito legal de se assistir, é um campeonato muito maneiro, eu gosto bastante, desde as brigas contra o rebaixamento, as classificações para competições europeias, só que acaba sempre sendo o Bayern o campeão, essa é a grande verdade. E isso acaba gerando comentários de pessoas que nem acompanham a liga também, dizendo que é uma liga chata, que é uma liga sem graça, que é sempre o mesmo campeão. Então, para a Bundesliga em si, seria ótimo um novo campeão. E para mim, que sou um torcedor do Dortmund, seria ótimo ser o Borussia Dortmund campeão. Dito isso, eu quero muito que o Dortmund consiga, pelo menos, segurar o Bayern nessa partida, para que a gente chegue até o final do campeonato ainda com chance de título. Eu acho que mesmo o Bayern vencendo o Dortmund ainda vai ter as suas chances de título, mas aí acaba, como eu falei, se o Bayern vencer, ele passa um recado, e esse recado vai ser, acho que, muito importante para o clímax do resto do campeonato. As últimas visitas do Borussia Dortmund à Allianz Arena têm terminado com esse recado de uma forma bem enfática, de uma forma bem dura para o Borussia Dortmund, com o Bayern de Munique dando uma demonstração enorme de força, normalmente atropelando, goleando o time aurinegro. Vamos ver se o Borussia Dortmund consegue segurar o Bayern de Munique dessa vez, porque às vezes dá a impressão de que o Bayern de Munique não está 100%, com a cabeça 100% na Bundesliga, e por isso alguns pontos acabam ficando pelo caminho. Não é isso que costuma acontecer no Der Klassiker, principalmente quando o Der Klassiker é na Allianz Arena. O Bayern de Munique deve ter o desfalque do Jamal Musiala, mas tirando isso, o Nagelsmann deve colocar todo mundo que tiver à disposição em campo, ele não deve preservar jogadores que eventualmente estejam com algum... Ele não deve preservar jogadores que tenham condição de ir a campo e jogar 90 minutos em alto nível. Os jogadores, sabendo que é um jogo decisivo, vão entrar totalmente focados naquela partida, sem pensar em jogo de Copa da Alemanha que vai vir na sequência. É o tipo de jogo em que o Bayern de Munique costuma dar uma demonstração gigantesca de força. A grande questão para o Julian Nagelsmann e para os seus jogadores na sequência do campeonato é saber dosar as energias para também estar concentrado, para também conseguir o resultado nas outras rodadas da Bundesliga na sequência do campeonato alemão. Porque o Bayern também vai ter jogos pela Champions League altamente exigentes, a começar por esse duelo de quartas de final, onde vão ser 2 jogos duríssimos contra o Manchester City, 2 jogos que, eu repito, vão exigir muito do Bayern de Munique, e aí, entre esses 2 jogos contra o City, logo na sequência do jogo de volta, é possível que o Bayern de Munique baixe um pouco a guarda e acabe deixando pontos pelo caminho. Isso já aconteceu algumas vezes ao longo dessa Bundesliga, ao longo dessa temporada, e eu vejo esse como um grande risco para a equipe do Julian Nagelsmann. A equipe pode até estar 100% focada no Der Klassiker, a equipe pode dar 100% de si no Der Klassiker, mas é importante que ela também esteja no seu 100%, que ela esteja no seu máximo nas outras partidas. E isso passa também pelo departamento médico. A gente falou do DM do Borussia Dortmund, mas o DM do Bayern de Munique também
já começa a levantar algumas preocupações, principalmente por essa questão do Musiala e também mentalmente 100% ao longo do restante da Bundesliga. De qualquer forma, Jonathan, estou empolgadíssimo para ver esse jogo, porque vai ser o grande jogo do futebol europeu na volta dessa data FIFA. A Bundesliga, quem diria, né? É o campeonato com a briga pelo título mais equilibrada nesse momento. Premier League tem o Arsenal ali com uma certa vantagem, La Liga está encaminhada para o Barcelona, Série A está mais do que encaminhada para o Napoli, a Bundesliga está no ar, é de quem pegar. Borussia Dortmund e Bayern de Munique estão nessa briga. Quer adicionar mais alguma coisa, alguma expectativa que você tem em relação ao Der Klassiker do 1º de abril? Eu acho que vai ser um grande espetáculo. Eu acho que o Borussia Dortmund vai encarar essa partida como uma final. E por acaso hoje me veio na mente aquele jogo da época do Thomas Tuchel ainda, em que o Dortmund conseguiu eliminar o Bayern de Munique da DFB Pokal, com o Dembélé fazendo um golaço lá na prorrogação, um 3-2, e que me fez lembrar assim, das nossas últimas vitórias na Allianz Arena. Já tem bastante tempo, né? Acho que foi 2017, se não me engano. E hoje eu lembrei desse jogo porque realmente é um cenário que seria maravilhoso para mim. Só que encarando a realidade, eu acho muito difícil disso acontecer. Mas claro, estaremos torcendo firme e forte, pelo menos eu, para o Borussia Dortmund. As últimas visitas do Dortmund à Allianz Arena não foram nada agradáveis, mas existe essa lembrança do jogo da Copa da Alemanha que o Jonathan mencionou, com o gol decisivo do Ousmane Dembélé, para tentar trazer alguma esperança. Vamos ver o que esse Der Klassiker vai trazer para a gente. Bom, existe também vida além de Bayern de Munique e Borussia Dortmund na Bundesliga. Esse é um dos motivos, né, para a gente gostar do futebol alemão, para a gente gostar da Bundesliga. A gente pode falar agora, Jonathan, sobre o Union Berlim, que vinha de uma sequência complicada, uma sequência sem vitórias na Bundesliga, eliminação na Europa League. Parecia que o gás do Union Berlim estava acabando na temporada depois de um primeiro turno, até mais do que o primeiro turno, fantásticos. Agora, nessa última rodada, o Union Berlim mostrou que ainda tem pelo menos um pouco de gás. Venceu em casa a equipe do Eintracht Frankfurt por 2-0, se colocou ali na terceira colocação e ganhou mais espaço nessa briga por uma vaga na Champions League. Quem diria, né? Union Berlim brigando por vaga na Champions League. E o Union Berlim fazendo uma temporada excepcional. Acho que qualquer pessoa que acompanha o futebol internacional sabe quem é o Union Berlim hoje em dia. Eu vejo muitas pessoas que, inclusive, às vezes querem me perguntar sobre apostas esportivas e tudo mais, que se decepcionaram com a derrota do Union Berlim na Liga Europa contra a equipe belga do Union Saint-Gilloise. Eu também esperava mais da equipe do Union Berlim naquela partida, mas na Bundesliga em si eles vêm fazendo um trabalho muito bom, uma vitória bem convincente ali contra o Eintracht Frankfurt agora nessa rodada. Eu acho que o Union Berlim vai forte, Guilherme, para essa disputa aí tá vindo muito forte para essa disputa de conseguir pela primeira vez em sua história a classificação para a Champions League, né? Eu acho que o trabalho do Urs Fischer tem sido muito compacto, a defesa tem sido muito sólida ali, o Timo Baumgartner, que é inclusive um jogador que, igual o Haller, passou por um câncer no testículo, se recuperou, está jogando muito bem, o Robin Knorr também, o Danilo Doeki. Eu acho que a zaga do Union Berlim encaixou muito bem, os jogadores estão bem conexos, o meio-campo também consegue municiar lá na frente o Geraldo Becker, o Jordan, eu sempre me confundo com o nome dele, Zibatio. Tem o Pefok também, é outro sobrenome que ele usa, que é mais fácil de falar, inclusive, e ele prefere. É verdade, e ele é um jogador que, inclusive, pode aparecer nas convocações da seleção dos Estados Unidos. Muita gente até questionou dele ter ficado de fora da Copa do Mundo, porque ele já vinha jogando muito bem desde o primeiro turno. E a equipe do Union Berlim tem essas peças muito importantes ali, o capitão Khedira também, que é o Rani Khedira, né, o irmão do Sami Khedira, que é o campeão do mundo, que todos conhecemos. Eu acho que o Union Berlim vem muito forte, sim, Guilherme, para essa disputa de Champions League. E se olhar o calendário,
é bem possível. Inclusive, encontra aí pela frente o Borussia Dortmund daqui a algumas rodadas. É um jogo que vai ser muito importante para ambas as equipes, para o Dortmund visando o título e para o Union Berlin visando aí a questão da classificação para a UEFA Champions League. A sequência do Dortmund é facílima, né, na Bundesliga. Primeiro jogo é contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, depois recebe o Union Berlin, seus 2 perseguidores mais próximos em sequência na tabela do campeonato alemão. Agora, vitória importantíssima do Union Berlin para tentar recuperar a moral, recuperar a confiança. Creio que esse calendário mais apertado por conta da participação na Liga Europa teve uma contribuição muito grande no fato do Union Berlin, ao menos parecer ter perdido o gás, e agora o Union Berlin pode focar nas competições nacionais, pode focar na Bundesliga e na Copa da Alemanha, que também não tem muitos jogos daqui para frente. O Union Berlin disputa no máximo mais 4 jogos, na verdade mais 3 jogos pela Copa da Alemanha, isso se chegar à final. Então o calendário agora dá uma pequena aliviada para o Urs Fischer, uma pequena aliviada para esse elenco que, repito, parecia estar perdendo o gás. E mesmo nesse jogo contra o Eintracht Frankfurt, alguns sinais preocupantes foram dados, novos sinais preocupantes foram dados, porque o Friedrich Ronhoff, mais uma vez, precisou trabalhar muito. O Ronhoff tem sido, talvez, o grande destaque do Union Berlin nas últimas semanas. Mesmo com as derrotas do Union Berlin, ele ainda tem produzido muitas defesas e defesas de alto nível para evitar que o Union Berlin sofra mais gols, e essa não era bem uma característica do Union Berlin. O Union Berlin, desde que chegou à Bundesliga, sempre teve uma defesa boa e que não dependia tanto do seu goleiro para sofrer poucos gols. Era uma defesa que cedia poucas finalizações de perigo para os adversários. E agora o goleiro Ronhoff está sendo exigido muito. Isso aconteceu mais uma vez contra o Eintracht Frankfurt, mas o Frankfurt não conseguiu aproveitar. E o Union, aí sim, usando a característica dos seus melhores momentos, foi extremamente eficiente. Fez um gol de bola parada, fez um outro gol numa ligação direta e matou o jogo dessa forma. Uma coisa que eu queria falar sobre o Friedrich Ronhoff é que se existe a lei do ex, que o jogador marca um gol contra a sua ex-equipe, no caso ele fechou o gol contra o Frankfurt, né? Porque ele chega na Bundesliga em 2018 para jogar no Eintracht Frankfurt, não conseguiu ter espaço ali, aí foi emprestado ao Schalke no FIA, ao Schalke 04, voltou depois para o Eintracht Frankfurt e hoje em dia, desde 2021, agarra para o Union Berlin, e como você bem falou, Guilherme, vem fazendo grandes atuações aí. E nesse jogo contra a ex-equipe dele, fechou o arco. É uma lei do ex em ação lá em Berlim. E pelo lado do Eintracht Frankfurt, o momento é bem preocupante também. O Eintracht Frankfurt e o Union Berlin são 2 equipes que entraram nesse jogo precisando de recuperação, precisando de reabilitação. O Eintracht Frankfurt não conseguiu. E apesar do Kolo Muani seguir se destacando muito individualmente, o Kolo Muani é o jogador na Bundesliga com mais participações diretas em gols. São 21, somando gols e assistências. O Kolo Muani continua num bom momento em números individualmente, mas os outros jogadores de ataque que também vinham se destacando ao longo dessa temporada, ali no primeiro semestre dessa temporada, caíram bastante de rendimento. Mario Götze, Jesper Lindström, esses caras que proporcionavam ao Kolo Muani um apoio ofensivo maior, caíram bastante de produção e a equipe caiu de produção junto. A defesa passou a ficar mais vulnerável, passou a sofrer gols com muito mais facilidade e o Eintracht Frankfurt, que é agora o 6º colocado, vê Wolfsburg, vê Bayer Leverkusen e vê o Mainz se aproximarem e corre um risco grande de ficar fora de competições europeias se esse momento ruim continuar pelos lados do Eintracht Frankfurt. A tendência é que a equipe acabe não se classificando para uma competição europeia na próxima temporada, o que seria triste considerando que o Frankfurt conseguiu passar da fase de grupos da Champions League nessa temporada. Na temporada passada foi campeão da Liga Europa, vem fazendo um bom papel em competições internacionais a equipe das Águias,
mas na Bundesliga os resultados não estão vindo. Jonathan, vamos falar também de outra equipe que está lá na parte de cima da tabela, que está brigando por vaga em competição europeia e perdeu nessa rodada, perdeu nesse final de semana, e nesse caso de uma maneira muito surpreendente. Falo da equipe do Leipzig, que visitou o Bochum e perdeu por 1-0. Bochum, que até outro dia era a lanterna da Bundesliga, somou 2 vitórias consecutivas do mais completo nada, saiu da zona de rebaixamento e complicou a vida do Leipzig, que agora é o 5º colocado. Leipzig, que já vinha de uma atuação terrível contra o Manchester City, tomou uma goleada humilhante na eliminação da Champions League, agora toma outra pancada, uma pancada de 1 gol apenas, mas contra um time que está lá embaixo na tabela. Um time que tem a folha salarial muito menor que a do Leipzig, né? E a gente sabe muito bem que em questão técnica também o Bochum é muito inferior ao Leipzig, mas fez uma partida muito boa jogando em casa no Vonovia Ruhr Stadion. A torcida empurrou a equipe do Bochum também, que ali a parte de baixo está uma briga bem legal de se assistir, cara, porque, como você bem falou, 2 vitórias fez o Bochum dar um salto que qualquer um que vencer também 2 partidas consecutivas lá embaixo vai também dar esse salto, mas é desses saltos, em salto que eles vão se equilibrando lá e faz essa briga ficar muito interessante. Igual o Schalke 04, né? Muita gente já falava que o Schalke estava rebaixado, inclusive eu também já achava isso ali no primeiro turno, devido a como a equipe vinha se comportando. Chegou o Thomas Reis ali, botou um pouquinho de ordem na casa. O time não ganha, mas também não perde, né? Vem de 9 jogos aí, se não me engano, 9 ou até mais jogos sem perder. E o Bochum, contra o Leipzig, fez um golzinho ali com o Mazovic, né? O zagueiro que também chegou para essa temporada. Fez um gol ali que foi muito importante para a equipe do Thomas Letcher. E o Marco Rose, tendo essa dificuldade aí com a equipe do RB Leipzig, eu acho que ele também ainda não conseguiu. Ele teve bons momentos nessa temporada com a equipe do Leipzig, mas também não acho que ele conseguiu extrair o melhor desse time. A derrota contra o Manchester City foi bizarra, a verdade é essa, porque uma equipe conseguiu fazer uma partida muito competitiva, uma equipe de igual para igual, uma partida equilibrada em Leipzig, foi 1-1, chegar lá no Etihad Stadium e tomar 7-0 com Haaland fazendo 5 gols, foi uma noite histórica e muito negativa para os touros vermelhos, né? Agora eles vão buscarem aí se recuperarem na Bundesliga, estão vivos também na DFB Pokal, né, Guilherme? Se não me engano, o Leipzig está vivo, vai pegar o Borussia Dortmund, é verdade, agora que eu me lembrei, e tem essa chance de título na DFB Pokal. Inclusive, se vencer o Dortmund, vai se vingar da última final, né, que foi entre as duas equipes. Da penúltima final, que a última o Leipzig ganhou do Freiburg, é o atual campeão, mas eu não consigo ver essa equipe jogar muito bem. Tem um plantel muito bom, um meio ali com Konrad Laimer, Kevin Campbell, Szoboszlai, só que eu não acho que essa equipe está conseguindo demonstrar bom futebol nas mãos do Marco Rose. Acho que eles vão lutar ainda por competições europeias, no caso a Champions League, que é o grande foco aí dessa equipe pelo time que tem, pela folha salarial, pelo desempenho, pela qualidade técnica desse time, mas eu não acho que no momento está vivendo uma boa fase, Guilherme. Eu acho que tem muita coisa que mudar aí. O Bochum mostrou isso, vencendo por 1-0 só, mas teve muitos momentos do jogo que o Bochum também flertou com o segundo gol. É bem verdade também que lá para os 40 minutos do segundo tempo, o Leipzig fez uma grande blitz pelo gol de empate, quase chegou nesse gol de empate, e o Manuel Riemann, goleiro do Bochum, fez ótimas defesas. Inclusive, ele tirou uma nota bem alta lá no SofaScore, quem for olhar, acho que foi 9 e pouco, de um goleiro que realmente salvou a sua equipe. Ele que vinha sendo muito criticado, ele é o capitão da equipe e vinha sendo muito criticado, ele é um dos capitães da equipe, né? E vinha sendo muito criticado pela torcida, pelas falhas que ele teve recente. Eu lembro até de uma falha que ele teve no jogo contra o Dortmund, que ele saiu do gol e acabou tomando o gol fora do gol, né? Então, o Manuel Riemann foi um dos nomes que foram importantes para a vitória do Bochum contra o Leipzig. O Riemann tem comprometido um pouco nessa temporada, ao contrário do que ele fez na temporada passada, quando foi um dos responsáveis pela permanência do Bochum na primeira divisão.
salvando o Bochum de algumas derrotas no último campeonato. Nessa temporada, ele tem contribuído de uma maneira contrária. Às vezes o Bochum tem sofrido alguns gols muito por causa do seu goleiro. Agora, falando um pouquinho do Leipzig, eu acho até que o Leipzig, no comando do Marco Rose, tem tido mais bons momentos do que momentos ruins. Inclusive, ofensivamente, é uma equipe que consegue, em alguns jogos, produzir bastante. Fez 3-0 recentemente contra o Borussia Mönchengladbach, fez 3-0 também esse ano contra o Wolfsburg, perdeu para o Borussia Dortmund agora no início de março, mas foi um jogo em que o Borussia Dortmund rezou para Deus para a partida acabar logo, porque o Leipzig ficou muito perto do empate, poderia tranquilamente ter saído do Signal Iduna Park com um empate ou até mesmo com uma vitória, considerando o que a equipe produziu ofensivamente. Mas o Leipzig, ao mesmo tempo, tem alguns lapsos que são meio injustificáveis. É uma equipe que muitas vezes não consegue manter esse bom rendimento ao longo de 90 minutos. E é uma equipe que muitas vezes se apaga em jogos que parecem fáceis, que parecem simples. Em fevereiro empatou em 0-0 com Colônia num jogo em que não produziu muito ofensivamente. Agora perdeu para o Bochum fora de casa, também sem levar muitos sustos para o Manuel Riemann, exceto nessa fase final ali, a partir dos 40 minutos. A principal chance do Leipzig acho que foi ali nos acréscimos já do segundo tempo, mas de uma forma geral foi uma partida em que o Leipzig produziu bem pouco. Então, essa irregularidade do Leipzig ao longo da temporada, principalmente na Bundesliga, chama a atenção. O Marco Rose conseguiu fazer o time renascer depois de um começo de temporada bem ruim com o Domenico Tedesco, mas de vez em quando ainda aparecem alguns lapsos de um time bem frágil e inofensivo no ataque. Leipzig vai ter uma briga dura para se classificar para a Champions League. O Union Berlin, já falamos, é o terceiro com 48 pontos. O Freiburg é o quarto com 46. O Leipzig é o quinto com 45. As 4 vagas para a Champions League devem ficar entre essas 5 equipes. Jonathan, quer completar com algo? Sim, uma coisa que a gente tem que lembrar, Guilherme, que sem dúvidas é importante, é o desfalque do Christoph Nkunku nessa equipe, né? Que sem dúvida fez falta ir para o Leipzig na partida contra o City, nessa partida contra o Bochum, um jogador que tem uma qualidade técnica muito alta. Eu também já acredito que ele vai sair da equipe aí num futuro breve, mas nessa temporada tem passado por lesões, inclusive lá no primeiro turno teve uma lesão que tirou ele da Copa do Mundo com a França, né? E agora novamente lesionado aí, desfalcando o Leipzig também. Eu acho que o André Silva não fez uma boa partida, o Poulsen não fez uma boa partida e o Nkunku fez falta. O Nkunku teve a lesão na preparação da França, né, para a Copa do Mundo. Retornou, parecia que ele ia voltar a ficar 100% a tempo de enfrentar o Manchester City, mas quando ele estava voltando, quando ele estava ganhando minutos, acabou sofrendo uma nova contusão muscular e até agora não voltou a disputar uma partida sob o comando do Marco Rose. Jonathan, vamos passar agora pelos outros jogos que aconteceram nessa rodada. Tivemos no início da 25ª rodada, para abrir a 25ª rodada, o empate entre Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen. O Gladbach ficou 2 vezes à frente no placar, criou bastante no jogo, ficou perto da vitória, mas Marvin Duksch foi ao resgate, marcou 2 gols para a equipe do Werder Bremen e fez a equipe de Bremen conquistar 1 ponto fora de casa, lá no Borussia Park. Tivemos já no sábado o empate entre Augsburg e Schalke 04. O Augsburg abriu o placar com o Maier logo no começo do segundo tempo. E nos acréscimos do segundo tempo, Marius Bülter marcou o gol que garantiu ao Schalke um ponto importantíssimo nessa briga contra o rebaixamento. De repente, todo mundo lá embaixo começou a pontuar e o Schalke conquistou esse empate que pelo menos não deixa a equipe na lanterna do campeonato. Vamos falar já sobre o Lanterna. A Lanterna está em novas mãos na Bundesliga. Está todo mundo somando pontos lá embaixo, né? Até mesmo o Hoffenheim. A última vitória do Hoffenheim tinha acontecido, atenção,
em outubro do ano passado. O Hoffenheim vinha numa sequência terrível no campeonato, vinha em queda livre, tinha ocupado em determinado momento do primeiro turno a quarta posição, a quarta ou a quinta posição, não me recordo bem agora, e chegou a bater na lanterna do campeonato, mas finalmente o Hoffenheim conseguiu um suspiro, conseguiu se recuperar pelo menos por uma rodada, vencendo o Hertha Berlim pelo placar de 3-1. Andrei Kramaric marcou 2 gols de pênalti, o Bebu também marcou o gol dele, e o Jovetic fez o gol de honra do Hertha já na parte final da partida, confronto direto na briga contra o rebaixamento, e o Hoffenheim com essa vitória conseguiu, inclusive, passar o Hertha Berlim e empurrar o Hertha para a posição ali de playoff. O novo lanterna do campeonato é o Stuttgart, que perdeu em casa para o Wolfsburg por 1-0. O Marmouche marcou o gol dos Lobos, e no apito final, muitas vaias foram ouvidas lá no estádio do Stuttgart, a torcida extremamente impaciente com esse momento da equipe do Stuttgart. E fechando a rodada, tivemos o empate entre Mainz e Freiburg. O Freiburg fez 1-0 com o gol do Ritsu Doan. Karim Onizio, aos 50 minutos do segundo tempo, buscou o empate. O Mainz tentando se aproximar das vagas, das posições que dão vaga a competições europeias, acabou conquistando esse empate contra o Freiburg, que é o quarto colocado. Jonathan, o que você tem a comentar, o que você me traz sobre esses jogos? No jogo entre Wolfsburg e Stuttgart, Guilherme, eu acho que o gol do Omar Marmouche foi um gol muito bonito também, um jogador que vem jogando muito bem essa temporada pelos Lobos, sendo importante, e foi uma lei do ex também, né? O Marmouche que estava defendendo a equipe do Stuttgart na última temporada por empréstimo, e ele que fez o gol na última rodada da última temporada que salvou o Stuttgart do rebaixamento. Agora ele fez o gol que acaba culminando o Stuttgart a pairar na lanterna do campeonato, né, para você ver como as coisas são. E o Wolfsburg, por sua vez, ele vai fazendo uma boa competição para quem visa se classificar para competições europeias. Por quê? A 7ª posição nessa temporada ela é muito importante, visando ainda os clubes que ainda estão vivos na DFB Pokal, na Copa da Alemanha, porque dependendo do campeão, a 7ª posição da Bundesliga ela vai abrir ali uma vaguinha para Conference League. E no momento, o Wolfsburg tem 38 pontos e está em 7º. Abaixo dele, o Leverkusen com 37 em 8º e o Mainz com 37 também em 9º. Para mim, vai ficar ali a 7ª posição entre uma dessas 3 equipes, Wolfsburg, Leverkusen e Mainz. E quem ficar ali vai acabar sendo agraciado com uma vaguinha em competições europeias. Claro, ainda tem muita coisa para acontecer, até porque se olharmos para a tabela, o 6º colocado é o Frankfurt com 40 pontos, ou seja, as 3 equipes ainda não estão distantes do Frankfurt, elas inclusive podem ultrapassar o Frankfurt, mas essa briga ali pela 7ª posição dessa temporada da Bundesliga, ela é muito importante para quem visa jogar uma competição europeia na próxima temporada, visando aí que o campeão da DFB Pokal venha a ser o Dortmund, o Bayern, ou até mesmo o Leipzig, o Freiburg, que ainda estão vivos ainda na competição. Todo mundo ali de cima está vivo ainda na competição, então, para mim, a 7ª posição nessa temporada tem que ser vista aí com outros olhos. Para a gente se encaminhar para a parte final desse episódio do Chucrute FC, Jonathan, quero falar sobre futebol alemão feminino, falar sobre a Frauen Bundesliga. Wolfsburg e Bayern de Munique continuam nas 2 primeiras colocações. Wolfsburg com 42 pontos, venceu nessa rodada o Turbine Potsdam por 5-0. O Bayern de Munique, segundo lugar, 2 pontos a menos que o Wolfsburg, também venceu por 5-0 nessa rodada, superando o Colônia. Eintracht Frankfurt e Hoffenheim são as 2 equipes que aparecem logo abaixo, com 35 e 32 pontos, respectivamente. Estão ali basicamente brigando pela 3ª vaga alemã na Champions League. Essas 2 equipes também venceram nessa rodada. O Eintracht Frankfurt venceu o Essen por 4-1 e o Hoffenheim venceu o Freiburg por 1-0. Inclusive, Guilherme, o que eu acho estranho, eu não sou de acompanhar, sendo bem sincero, a Frauen Bundesliga, mas que fase se encontra o Turbine Potsdam, porque era uma equipe muito tradicional
no cenário do futebol feminino alemão, e hoje em dia está na última posição, perde para todo mundo, já basicamente rebaixada para a segunda divisão do futebol feminino alemão. Agora, próxima rodada da Frauen-Bundesliga, temos o confronto direto, o grande duelo do futebol alemão feminino, Bayern de Munique e Wolfsburg. Na data FIFA masculina, teremos esse grande duelo na Frauen-Bundesliga. Se o Bayern de Munique vencer, o Bayern de Munique assume a liderança da Frauen-Bundesliga e deixaria o Wolfsburg um ponto atrás. Agora, antes desse compromisso, antes desse jogo entre Bayern de Munique e Wolfsburg pela Frauen-Bundesliga, esses dois times também precisam se preocupar com a Champions League feminina, porque nesse meio de semana o Bayern de Munique recebe o Arsenal e o Wolfsburg visita o Paris Saint-Germain. Então, tanto o Wolfsburg quanto o Bayern de Munique terão uma sequência dificílima pela frente, com um jogo de mata-mata pela Champions League e confronto direto pela Frauen-Bundesliga, tudo isso em sequência. Vamos ver qual equipe sai mais viva, qual equipe sai mais vitoriosa dessa sequência complicada. E, Jonathan, agora sim, para encerrar a sessão do Chucrute FC, quero terminar com seus votos e também os meus votos para melhores atuações dessa rodada da Bundesliga e também qual que você achou que é o golaço da rodada. Você é um pouco clubista, não vou mentir, hein, Guilherme? Para mim, os 3 jogadores são Ezequiel Palacios, porque fez uma grande atuação contra o Bayern de Munique, independente dos gols de pênalti. Marco Reus, por 2 gols marcados, inclusive a marca que ele alcançou pelo Borussia Dortmund, super importante. E o Rafael Guerreiro, porque além de ter feito um gol, ele deu 2 assistências na partida também, como a gente bem falou no episódio, ele tem vindo de boas atuações e nessa partida ele fez uma boa atuação. E o golaço, para mim, é o primeiro gol do Marco Reus na partida. Ele chutou a bola de primeira no ângulo, foi um gol que também é muito simbólico, como eu falei, porque ele alcançou aí a marca de ser o maior artilheiro do Borussia Dortmund nos jogos oficiais, e para mim ali foi o gol mais bonito da rodada. Entre as atuações, eu só faço uma substituição entre os seus escolhidos. Tiro o Marco Reus, coloco o Ronald, goleiro do União Berlim. No gol, também vou de Borussia Dortmund. Os gols do Borussia Dortmund, os gols que o Borussia Dortmund fez nessa rodada, de fato, foram coisas assim muito bonitas, principalmente os primeiros. E eu voto no segundo gol do Borussia Dortmund, gol marcado pelo Haller, mais pela jogada que antecedeu a finalização do que pela finalização. Teve uma tabelinha curta ali com participação do Marco Reus e do Rafael Guerreiro. Foi muito bonita, construção muito bonita desse gol do Borussia Dortmund. Bom, Jonathan, assim a gente chega ao final de mais uma edição do Chucrute FC. Muito obrigado a você por abrilhantar esse episódio com seus comentários, com sua participação. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.